Olá, bom dia, graça e paz a você, juntamente com sua família, neste despertar com Deus. Vamos a mais um estudo em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus. Hoje vamos aprender juntos no capítulo 23 de Números. Este capítulo nos apresenta o tema Duas bênçãos e profecias de Balaão a Israel. Números 23 continua a história de Balaão e Balaque, o rei de Moabe. Balaque pede a Balaão para amaldiçoar os israelitas mais uma vez, na esperança de enfraquecê-los antes de uma batalha. No entanto, Balaão, sob a orientação de Deus, abençoa os israelitas, apesar dos repetidos pedidos de Balaque para amaldiçoá-los. Balaão afirma que o favor e a proteção de Deus estão com os israelitas, tornando assim inútil qualquer tentativa de amaldiçoá-los. O capítulo enfatiza a cada um de nós uma importante verdade sobre a fidelidade de Deus, as suas promessas e sua proteção inabalável sobre o seu povo, sobre a sua igreja, independente das tentativas de prejudicá-los. Olha que ensinamento especial. Que lição importante o capítulo de hoje nos traz. Vamos aos detalhes? Versículo 1, Balaão disse: edifica-me aqui. Ao multiplicar o número de sacrifícios, Balaão pensou que poderia aplacar a Deus. Sua mente, conforme vimos ontem, estava completamente dominada pela cobiça e por conceitos pagãos sobre o Senhor, segundo os quais a quantidade é mais importante do que a qualidade, e as ofertas materiais são mais eficazes do que um coração sincero e obediente. Agora o verso 3, holocausto, que significa oferta totalmente queimada. Um custoso grupo de sacrifícios invocaram o Senhor para receber uma mensagem dele. Eles estavam ali no monte, um monte estéril, árido, um lugar de alta elevação, sem vegetação. Balaão desejava ficar só. Ele já estava num lugar desnudo, alto, onde os altares eram construídos, conforme também vimos no capítulo de ontem. Agora o verso 4, Deus, aqui a palavra é Elohim, que é o título de Deus como Criador de tudo, capaz, portanto, de se comunicar com o espírito de um profeta que não era do povo escolhido. Agora o verso 5, aqui o nome de Deus, Jeová, se revela como Redentor dos que nele creem. A mudança de nome é significativa, pois aqui se seguem as profecias que apontam para o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor eterno. Pôs a palavra na boca de Balaão. Já se observou que, assim como Deus, indo na contramão da natureza, colocou palavras na boca da jumenta, também pôs palavras na boca de Balaão, a despeito da sua vontade obstinada. Foi o Senhor quem colocou estas palavras na boca de Balaão. Não veio do coração dele, certo? Agora o verso 7 começa o oráculo. No hebraico, mashal, traduzido um provérbio. Com essa palavra fica estabelecida a natureza inigualável das profecias de Balaão. E então o verso 8 ele diz: como posso amaldiçoar? A pergunta indica que Balaque estava pedindo a Balaão que fizesse o impossível.
A bênção de Deus repousava sobre seu povo e a maldição de um homem não prevaleceria contra ela. Olha que importante nós acreditarmos que do lado de Deus, ao lado de Deus, estamos seguros, não é mesmo? Ao homem, amigo ouvinte da palavra de Deus, é impossível amaldiçoar a quem o próprio Deus abençoou. Então não existe encantamento, né? Balaão disse contra Jacó. Balaão se viu incapacitado para fazer o que fora contratado para fazer. Deus o impediu de invocar uma maldição contra o povo dele, que era diferente das nações da terra. O verso 9, Balaão diz que este povo habita só. Habitar só era sinal de segurança, exclusividade, como um povo separado por Deus. Além disso, o povo de Deus deveria se separar dos hábitos e costumes das nações ao redor. E não se considera como qualquer nação. Por serem escolhidos de Deus, os israelitas deveriam ser um povo particular. Eles passaram a se considerar, porém, totalmente superiores a todas as outras nações. Bateu um orgulho espiritual, que é outro problema, né? No verso 10, Balaão disse que morra eu a morte dos justos. Esse desejo, vamos ver que não foi atendido. Isto implica que os israelitas eram justos, a despeito da necessidade frequente de Deus em discipliná-los. Deus não criticava seu povo para estrangeiros. Balaão expressou admiração pelos israelitas e desejou como eles, mas desejava ser como eles. Mas desafortunadamente ele traria a si próprio a morte do ímpio. Agora o verso 16, assim falarás. Era impossível Balaão falar contra Israel enquanto o povo de Deus permanecesse fiel à vontade divina. 18 a 24, o segundo oráculo de Balaão reafirma a determinação de Deus em abençoar o seu povo, conferindo-lhe a vitória sobre os moabitas. O verso 21 é surpreendente, em vista dos pecados descritos em Números. Apesar das falhas deles, Deus considerava as pessoas de seu povo como justas por causa de suas promessas da aliança, e ele proveu os meios para o perdão deles. Agora o verso 19, em dois pares de paralelismos, ensina-se que Deus não voltará atrás naquilo que pronunciou e que ele tem poder para cumprir totalmente tudo aquilo que na sua palavra prometeu. Por si mesmo jurou que vai redimir seus eleitos e cumprir as suas esperanças. Prometeu aceitar todos quantos vêm para ele, dando-lhes a vitória sobre o pecado e a ressurreição gloriosa de entre os mortos. Ou seja, Deus não mente. Deus é fiel. Deus não é homem para que minta. Essas palavras do verso 16, sublimes, designam a imutabilidade do Senhor e a integridade da sua palavra. Balaão constantemente mudando, prevaricando, enganando, alterando, serve de contraste com Deus e é um exemplo notável da distinção entre Deus e o homem. Deus também não é como filho de homem. A palavra traduzida tem o sentido genérico de qualquer componente da raça humana. Deus não é um mero mortal. Ele é Deus. Ele também, diz o verso 19, para que se arrependa, no sentido de sentir pesar por seus atos.
A mudança de localização, os altares adicionais e os sacrifícios oferecidos não convenceram o Senhor de que errara, ao não se deixar influenciar pelo primeiro lugar e as primeiras ofertas. Só quando o pecador se afasta do mal com sinceridade, Deus pode ser influenciado a reter o castigo merecido. Nesse sentido, Deus, então, ele pode mudar um castigo, pode mudar como que é a palavra aqui que me fugiu, quando se dá uma descrição, né, de uma decisão, certo? O verso 20, para abençoar, recebi ordem. Muitas vezes as bênçãos de Deus são administradas por instrumentos humanos. Muitos crentes são despertados e edificados por evangelistas, pastores e ensinadores cristãos. Agora o 21, no meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Aclamação do Senhor como rei no meio de um acampamento de guerra, o que significa que a força israelita era formidável. O verso 23, contra Jacó não vale encantamento. Por quê? Porque Deus protege seus filhos, seu povo, de ataques de forças ocultas, sobrenaturais. Hoje em dia, existem, como eu já falei em um outro estudo, uma classe de pessoas, religiosos, que fazem serviços ocultos, ocultismo, magias, mas contra um filho de Deus. Nada dessas coisas afeta ou é capaz de prejudicar. Verso 24, devore a presa, um retrato das conquistas israelitas do passado e do futuro. No 26, tudo que o Senhor falar. Balaão percebeu que não poderia ficar em silêncio se o Senhor o mandasse abençoar. E dos versos 27 a 30, supersticiosamente Balaque resolveu ver se outra localização ou sacrifícios adicionais poderiam trazer um resultado mais favorável. Balaão, realmente estava totalmente cego, não é mesmo? Balaque levou Balaão a vários lugares, procurando seduzi-lo a amaldiçoar os israelitas. Ele pensou que uma mudança de cenário ajudaria a opinião de Balaão. Devemos aprender a enfrentar a fonte de nossos problemas, mudar-se para escapar de problemas somente deixa a sua resolução ainda mais difícil. Problemas enraizados em nós não são solucionados com uma mudança de cenário. Uma mudança de endereço ou de trabalho podem apenas distrair-nos da necessidade de transformar nosso coração. Então aqui vem uma lição importante, não é mesmo? Quando estamos diante de problemas, de provações e de dificuldades, temos que enfrentar este problema pedindo auxílio, ajuda de Deus, sabedoria, e não mudar, né? Se mudar no sentido de eu vou para outro lugar e esse problema deixa para lá. Ele vai junto, o problema vai junto, porque está dentro da pessoa, né? Finalizando o comentário, como dissera Balaão, nessa ocasião Balaão não se retirou para ficar só, não fingiu estar trabalhando em alguma arte mágica secreta, mas permaneceu com Balaque no altar. Sem questionar, Balaque cumpriu as instruções dadas por Balaão.
Agora vamos para o cuidado de Deus com seu povo, texto do livro Patriarcas e Profetas. Com grande pompa, o rei com os principais dignatários de seu reino acompanharam Balaão aos altos de Baal, donde ele podia avistar as hostes hebreias. Eis o profeta em pé sobre o elevado monte, olhando por sobre o acampamento do povo escolhido de Deus. Mal sabem os israelitas o que está a acontecer ali tão perto deles. Quão pouco conhecem o cuidado de Deus, sobre eles estendido de dia e de noite. Quão embotadas são as percepções do povo de Deus, quão vagarosos são em todos os tempos para compreenderem seu grande amor e misericórdia. Se pudessem divisar o maravilhoso poder de Deus, constantemente exercido em favor deles, não se lhes encheria o coração de gratidão pelo seu amor e de temor ao pensamento de sua majestade e poder? Balaão tinha algum conhecimento das ofertas sacrificais dos hebreus e esperava que, sobrepujando-os em custosas dádivas, pudesse conseguir a bênção de Deus e conseguir a realização de seus projetos pecaminosos. Assim, os sentimentos dos moabitas idólatras estavam a obter domínio sobre sua mente. Sua sabedoria se tornara em loucura, nublara-se-lhe a visão espiritual, trouxera sobre si a cegueira, rendendo-se ao poder de Satanás. Por indicação de Balaão, foram construídos 7 altares, e ele ofereceu um sacrifício em cada um deles. Então se retirou a um lugar alto, para encontrar-se com Deus, prometendo tornar conhecido a Balaque o que quer que o Senhor revelasse. Com os nobres e príncipes de Moabe, o rei ficou ao lado do sacrifício, enquanto em redor deles se reuniu a ansiosa multidão aguardando a volta do profeta. Ele veio finalmente e o povo esperou as palavras que para sempre paralisariam aquele estranho poder exercido a favor dos odiados israelitas. Balaão confessou que viera com o propósito de amaldiçoar Israel, mas as palavras que proferiu foram diretamente contrárias aos sentimentos de seu coração. Foi constrangido a pronunciar bênçãos enquanto sua alma estava cheia de maldições. Olha que situação, gente. Olhando Balaão para o acampamento de Israel, viu com espanto as provas de sua prosperidade. A ele haviam sido representados como uma multidão rude, desorganizada, que infestava o país em bandos errantes, os quais eram uma peste e terror às nações circunvizinhas. Mas sua aparência era o inverso de tudo isto. Viu a grande extensão e o perfeito arranjo de seu acampamento, apresentando tudo os indícios de uma disciplina e ordem completas. Foi-lhe mostrado o favor com que Deus olhava a Israel e o caráter distintivo de povo escolhido seu. Não deveriam ficar no mesmo nível das outras nações, mas ser exaltados acima de todas elas. Este povo, disse Balaão Deus falou através de Balaão, este povo habitará só e entre as gentes não será contado, no verso 9. Na ocasião em que estas palavras foram faladas, os israelitas não tinham localização permanente e seu caráter peculiar, usos e costumes não eram familiares a Balaão. Mas quão notavelmente foi cumprida esta profecia na história posterior de Israel, por todos os anos de seu cativeiro, através
de todos os séculos, desde que foram dispersos entre as nações, têm eles permanecido como um povo distinto. Assim o povo de Deus, o verdadeiro Israel, embora disperso por todas as nações, não são na terra senão peregrinos, cuja cidadania está nos céus. Não somente foi mostrada a Balaão a história do povo hebreu como nação, mas ele viu o crescimento e prosperidade do verdadeiro Israel, de Deus até o final do tempo. Viu o favor especial do Altíssimo, acompanhando aqueles que o amam e o temem. Olha, o que mais Deus revelou a Balaão, hein, gente? Revelou até o final do tempo. Balaão pôde visualizar a vitória final dos fiéis. Viu-os amparados pelo seu braço ao entrarem no escuro vale da sombra da morte. E viu-os saírem de seus túmulos coroados de glória, honra e imortalidade. Contemplou os resgatados regozijando-se nas glórias imarcessíveis da terra renovada. Olhando para esta cena, ele exclamou: quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? E, ao ver a coroa de glória em cada fronte, a alegria irradiando de cada semblante, e olhando para aquela vida intérmina de pura felicidade, proferiu a solene oração: a minha alma morra a morte do justo e seja o meu fim como o seu. Se Balaão tivesse tido disposição para aceitar a luz que Deus dera, teria então tornado verdadeiras para si as suas palavras. Teria de pronto cortado toda a conexão com Moabe. Não mais teria abusado da misericórdia de Deus, mas a ele teria voltado com profundo arrependimento. Olha só, gente, isso significa que Deus estava dando uma oportunidade a Balaão. Mas, infelizmente, Balaão amava o salário da injustiça e estava decidido a consegui-lo. Balaque tinha confiantemente esperado uma maldição que caísse como uma praga definhadora sobre Israel, e as palavras do profeta exclamou com paixão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste? Balaão, procurando fazer da necessidade virtude, diz haver falado em atenção conscienciosa para com a vontade de Deus, as palavras que foram forçadas aos seus lábios pelo poder divino. Sua resposta foi: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Balaque não pôde mesmo então abandonar o seu intento. Julgou que o espetáculo imponente, apresentado pelo vasto acampamento dos hebreus, houvesse intimidado de tal maneira a Balaão que este não ousasse praticar suas adivinhações contra eles. Resolveu então o rei levar o profeta a algum ponto onde visse apenas uma pequena parte das hostes. Se pudesse ser induzido a amaldiçoá-los em partes destacadas, todo o arraial logo seria votado à destruição, pensava Balaque. No cimo do monte, de uma elevação chamada Pisga, fez-se outra prova. Construíram-se novamente 7 altares sobre os quais foram colocadas as mesmas ofertas que ao princípio. O rei e seus príncipes permaneceram ao lado dos sacrifícios enquanto Balaão se retirou para encontrar-se com Deus. Foi outra vez confiada ao profeta uma mensagem divina que ele foi impotente para alterar ou reter. Quando ele apareceu à multidão, ansiosa e expectante, foi-lhe feita a pergunta: que coisa falou o Senhor? A resposta, como antes, lançou terror no coração do rei e dos príncipes.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Aterrado com tais revelações, Balaão exclamou: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. O grande mágico tinha experimentado o seu poder de encantamentos de acordo com o desejo dos moabitas. Mas, com relação a esta mesma ocasião, dir-se-ia de Israel: que coisa Deus tem obrado! Enquanto estavam sob a proteção divina, nenhum povo ou nação, embora auxiliado por todo o poder de Satanás, seriam capazes de prevalecer contra eles. O mundo todo se maravilharia ante a obra admirável de Deus em prol de seu povo, de que um homem decidido a seguir uma conduta pecaminosa fosse de tal maneira dirigido pelo poder divino, que proferisse em vez de imprecações as mais ricas e preciosas promessas na expressão da poesia sublime e exaltada. E o favor de Deus, manifesto a Israel, nesta ocasião, deveria ser uma segurança de seu cuidado protetor aos seus filhos obedientes e fiéis em todos os tempos. Quando Satanás inspirasse homens maus a caluniar, a perseguir e destruir o povo de Deus, esta mesma ocorrência lhes seria trazida à lembrança e lhes fortaleceria o ânimo e a fé em Deus. Patriarcas e Profetas, a partir da página 443 a 449, algumas partes destacadas aqui em nosso estudo de hoje. Que promessa maravilhosa o estudo de hoje nos traz através deste texto. Quando Satanás inspirar homens maus a caluniar, perseguir e destruir o povo de Deus, esta experiência com Balaão nos fortalece o ânimo e a fé em saber que ao nosso lado, acima de nós, temos um Deus todo-poderoso que cuida, que guarda, que protege. Isto não é maravilhoso, amigo ouvinte da Palavra de Deus? Que nos apeguemos com fé, com confiança neste Deus amigo e protetor. Agora, o tópico aplicando o estudo de hoje, como este capítulo pode ser aplicado para nossos dias. Desviar-se do caminho de Deus é trocar o certo pelo duvidoso, é preferir ao diabo em lugar de Deus. Significa dar meia volta na estrada rumo ao céu para entrar por atalhos com destino ao inferno. Líderes como Balaão, que um dia professaram a fé e conseguiram ingressar na membresia da igreja, porém abandonaram o reto caminho e se extraviaram, apostataram da fé, venderam sua consciência, negociaram a verdade, a conveniência suplantou a convicção, tornaram-se discípulos de Balaão, o profeta que, por amor ao lucro, ensinou os inimigos de Deus a seduzirem Israel por meio de relacionamentos ilícitos. Esses falsos mestres estão dispostos a usar qualquer expediente para arrecadar dinheiro, ainda que isso implique ensinar o povo a pecar. Depois de ser instituída por Cristo, sua igreja enfrentaria a heresia e experimentaria a apostasia, conforme a profecia no Apocalipse. Por isso, ao líder da terceira das 7 igrejas, os 7 períodos da igreja,
no Apocalipse, no período que se estende de 313 a 538 depois de Cristo, Jesus alertou: você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. A história se repete, meus queridos. Embora a influência do culto ao sol alcançasse alguns cristãos, foi no ano de 321, durante o período profético da igreja de Esmirna, que o cristianismo elaborou decreto de adoração ao dia do sol. A você que está me ouvindo e que não sabe, talvez esse decreto, essa mudança, que alterou o dia de descanso e de santificação, o Santo Sábado, para o domingo, deturpando a verdade, o mandamento de Deus. Por isso, dentro do contexto do capítulo 23, tome muito cuidado. Nosso momento final, momento de refletir, assim como Israel não fazia ideia do que acontecia acima deles. Muitas vezes não temos noção das tentativas frustradas do inimigo em nos derrotar. Um dos piores e maiores enganos de Satanás, principalmente nesses últimos dias, é que seu nome e sua existência sejam furtados dos púlpitos da igreja. Quando sua atuação é ignorada e seus estratagemas contados como situações do acaso, perde-se a noção de que estamos todos envolvidos em um grande conflito. Precisamos estar constantemente vigilantes quanto a este grande conflito. Eis a nossa segurança: o Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei, conforme o verso 21. Seja a nossa vida uma oferta contínua de louvor e adoração ao nosso rei, e ele nos guardará do mal, inclusive e principalmente quando estivermos em condição vulnerável. Façamos da oração de Davi a nossa oração agora, hoje. Guarda-me, ó Deus, como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Amém? Vigiemos e oremos. Para que levemos para o dia de hoje, dentro do estudo do capítulo 23, fica o pensamento do dia. Deus olha para você com amor e vê o teu melhor. Amém? Assim como Deus mostrou a Balaão que o seu povo, apesar das suas fraquezas, era sua proteção especial, era o seu povo. Assim, hoje, que eu e você possamos ter desejo, possamos buscar também estar no meio do povo de Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, santificado seja o teu nome. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pela sua misericórdia que se renova mais um dia. Fica conosco. Obrigado por sua proteção e cuidado, conforme revelado o Senhor no estudo de hoje. O Senhor está ao redor, o Senhor está cuidando de cada filho seu, está cuidando da sua igreja, do seu povo nesses últimos dias do conflito final.
Queira, Senhor, abrir os nossos olhos espirituais, a nossa visão espiritual, para que possamos estar sempre atentos, vigilantes e sóbrios. Abençoe a cada participante desta jornada, deste estudo. Fica conosco, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia. Não esquecendo, se você puder, compartilhe, deixe o seu like, comente e, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Um grande abraço. Tchau, tchau.